Então, bom dia, edição diária da Cor do Dinheiro, neste caso do dia 6 de Abril do ano da graça de 2021. Hoje, como já reparou, é indoors. Duas notas antes de irmos à edição de hoje. Primeiro, hoje é dia de Think Tank e, portanto, por volta das 18 horas, eu, Jorge Marrão e Joaquim Aguiar, vamos estar aqui a conversar sobre 10 anos passados sobre o último Resgate a Portugal. O que é que aprendemos e, sobretudo, o que é que não aprendemos. Segunda nota, recordar que o canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, você, quando fizer compras no site, pode utilizar o cupom CAMILO na saída e tem um desconto de 10%, para além daquilo que são as promoções habituais que nós divulgamos aqui, que são promoções semanais. Bom, para onde é que vamos começar? Naturalmente, pelo período de ordem do dia. Espero que já esteja recuperado das férias. E uma nota só em relação ao desconfinamento, a esta segunda fase de desconfinamento. Eu ontem andei um bocado pela cidade e vi com grande agrado, com grande alegria, o aparecimento de esplanadas e também pessoas nas esplanadas, que era coisa que já não vi há algum tempo. Duas notas só. Primeiro, vi alguns casos em que não estava a respeitar as regras. E em segundo, lembrar que, assim como as coisas melhoraram drasticamente nas últimas semanas, também podem piorar. E a verdade é que, como as regras estão estabelecidas, agora é muito fácil saber quando é que nós paramos ou quando é que voltamos para trás. A única coisa que varia é o nosso comportamento. Fica essa nota. Então vamos lá ao período de ordem do dia. Não sem antes recordar que nós estamos a 3 dias de saber se José Sócrates vai a julgamento e, se for, em que termos é que vai. Estou curioso, sobretudo depois dos desenvolvimentos dos últimos dias. Faites la liaison. Então, vamos lá ao período de ordem do dia. Primeiro ponto. Então, existe discriminação dos armazéns face aos hipermercados? Eu explico. Eu não sabia disto. Fiquei a saber ontem pelo protesto do Corte Inglês. Então é assim. Os hipermercados podem vender moda, decoração, textilar, eletrodomésticos, além daquilo que nós normalmente compramos nos hipermercados. Como sabe, isto estava limitado durante o período do confinamento. E a verdade é que agora, com as novas regras, os supermercados voltam a poder vender estas coisas. A questão é que descobri ontem pelo protesto do El Corte Inglês e que confesso que não devo nada ao El Corte Inglês, que os grandes armazéns, como o El Corte Inglês, não podem fazer o mesmo. Bom, isto não lembra ao Careca. Porque faz lembrar aquela brincadeira das livrarias e da venda de livros durante o período da pior fase do confinamento. Se calhar valia a pena que os legisladores ou quem toma estas decisões pensassem nisto antes de tomar as devidas decisões. Para já é um problema de concorrência. Em segundo lugar, é uma injustiça brutal, porque há uns prejudicados quando não faz o mais pequeno sentido face a outros. Bom, segundo ponto. A Câmara de Portimão é uma pergunta minha. Vale a falta de vergonha do PSD? Eu vou explicar isto. Eu não tinha noção, não sabia, até o momento em que um espectador me escreveu ontem a dizer o seguinte. Olha, o PSD parece que inicialmente, acho que nas últimas horas houve alguma alteração, mas parece que inicialmente ia apoiar um senhor chamado Luís Carito, que foi vice-presidente da Câmara Municipal de Portimão até há 8 anos pelo Partido Socialista. Altura em que, sob fortes suspeitas de corrupção, a Câmara Municipal de Portimão começou a ser investigada e ficou conhecida por ter começado... E o referido senhor parece que durante o momento em que os agentes da autoridade chegaram, comeu um papelinho. Isto foi amplamente divulgado na altura. O que eu não sabia é que houve conversas nas últimas semanas entre este senhor e o PSD para o PSD o apoiar a Câmara de Portimão. E diz aqui o referido espectador que na semana passada este senhor agendou uma conferência de imprensa na qual apareceu sozinho e apresentou a candidatura com o apoio do PSD, CDS e Iniciativa Liberal. A verdade é que logo a seguir a Iniciativa Liberal emitiu um comunicado a dizer que não apoiava
e parece que o PSD terá cancelado uma conferência de imprensa onde se iria falar da candidatura e do apoio ao referido senhor. Li nas últimas horas que o PSD parece ter voltado atrás. Bom, eu não sei se terá sido bem assim, mas se foi, é absolutamente preocupante e lamentável. Porquê? Eu lembro-me deste episódio, muito noticiado na televisão na altura, e que me deixou estupefacto. Agora, a questão aqui não é saber se a pessoa é responsável, se a pessoa foi culpada ou não foi culpada, como sabe, até ao trânsito em julgado de uma sentença, ou seja, quando já não é possível recorrer de uma sentença, qualquer pessoa é inocente. Mas a questão não é essa. O PSD e o atual líder fizeram campanha durante muitos anos com a questão da transparência, da seriedade, da honestidade em política. Ora, eu não percebo e não posso aceitar como eleitor que um partido se envolva nestes preparos. Repito, não sei se chegou a haver decisão para apoiar este senhor ou não, sei que houve conversas. E isto não é aceitável por parte do PSD. Segunda questão. Parece que o próprio PSD está a ponderar o apoio a Isaltino Moraes como candidato, recandidato, aliás, à Câmara Municipal de Oeiras. Eu gostava de salientar aqui uma coisa. Isto não tem nada de pessoal. Estas notas não têm nada de pessoal. Nem contra o Sr. Luís Carito, nem contra o Sr. Isaltino Moraes. Mas uma coisa é certa. Se os partidos querem transparência, se os partidos querem uma relação limpa com o eleitor, se os partidos querem cortar com o passado, isto não pode ser. Eu sei que Isaltino não é culpado de nada neste momento, já esteve preso, mas a questão é esta. Por uma questão de transparência, quem andou sempre a defender que não devia haver concubinato entre situações duvidosas e o exercício da política, não pode agora transigir. Eu sei que Rui Rio deve estar muito preocupado porque o PSD está em má situação e, portanto, o critério decisivo agora, ou melhor, o elemento decisivo vão ser as autárquicas, mas isto, se for assim, não pode acontecer. Do ponto a bem daquilo que é a coerência dos candidatos e dos líderes. Bom, ponto seguinte. A Ground Force. A Ground Force insiste a não sair do nosso caminho. Nas últimas horas ficámos a saber que Alfredo Casemiro e o Conselho de Administração destituíram o gestor executivo Paulo Neto Leite. Por causa de, deixe-me olhar aqui para a expressão, violação grave dos deveres de lealdade. Bom, eu acho que o que se passou nas últimas semanas não é muito bonito, nomeadamente com aquelas notícias que deram o gestor da empresa ao lado do governo, no sentido de vender a participação de Alfredo Casemiro e arranjar outro acionista. Uma coisa é certa. Quanto mais tempo vai passando sobre isto, mais ficamos com a sensação que a Ground Force é uma questão de dinheiro. Ou dinheiro do Estado, ou dinheiro de alguém que venha substituir Alfredo Casemiro no capital da empresa. E se eu estiver enganado, nessa altura farei aqui o devido ato de contrição. Vamos então à agenda de hoje. Então, vamos lá ver se a gente se entende. O novo banco foi constituído, cisão, fecho do BES, transferência dos ativos bons para o novo banco, feito tudo de uma noite para a outra, para o dia, aliás, de uma noite para o dia, já estou farto de explicar aqui que ninguém consegue avaliar um banco da noite para o dia, e o resultado foi aquilo que a gente viu. O que era bom, afinal, não era tão bom, e havia coisas que diziam menos boas que afinal eram péssimas. Mas pronto. Mas para a constituição do novo banco entraram 4,9 mil milhões de euros. Quando o novo banco foi vendido em 2017, o Estado constituiu uma garantia de 3,89 mil milhões de euros. Isto é, se o novo banco continuasse a ter prejuízos com problemas que já vinham do passado, então ia buscar dinheiro ao Fundo de Resolução. O Fundo de Resolução é uma mistificação que quer dizer contribuintes reunidos. Você podia dar ao nome do Fundo de Resolução o nome de contribuintes reunidos. E, portanto, quem passava aqueles cheques éramos nós. Bem, o Governo, como eu tenho dito várias vezes, vendeu mal o novo banco. António Costa e Mário Centeno. E agora estão a fazer a figura que você sabe, que é tentar sacudir a água do capote. Mas não é isso que me traz aqui hoje. O que me traz aqui hoje é outra coisa. Ora bem, já foram, além daqueles 4,9 mil milhões de euros, já foram gastos, colocados no novo banco, 3 mil milhões. Ora, eu suspeito que toda esta garantia, ou quase toda esta garantia pública, vai ser consumida.
Mas aqui a questão não é esta. A questão é que o novo banco, que tem apresentado prejuízos sistemáticos nos últimos anos e que tem ido buscar dinheiro ao fundo de resolução, agora saiu-se com uma nova. E qual é essa nova? Só quero recordar uma coisa. Exercício de 2020, prejuízos de 1.325 milhões de euros. Ok? No mesmo dia ou 2 dias depois, nós sabemos que o novo banco ia pedir ao Fundo de Resolução 598 milhões de euros. Bem, então, este mesmo banco, onde nós estamos fartíssimos de meter dinheiro, ou diretamente como contribuinte, ou então outros bancos que depois somos nós que pagamos, não é? Porque o Fundo de Resolução é aquilo que resulta das contribuições dos bancos, só que não chega, e por isso é que entra o dinheiro do Estado, do contribuinte. Mas, repito, este mesmo novo banco, diz o Jornal de Negócios, o jornal, eu já lhe vou mostrar a manchete, diz que o novo banco levantou o caderno de encargos de venda do Eurobic. E quando você diz o Jornal de Negócios, eu já lhe vou mostrar a manchete, desculpa lá, deixa-me só fazer aqui uma inversão de perspectiva para você poder ver. Cá está. O novo banco terá ido levantar o caderno de encargos de venda do Eurobic. O Eurobic, como sabe, está à venda já há alguns meses. Veja se faz sentido. Você é contribuinte. Os outros bancos são contribuintes do novo banco. Quer dizer o quê? Que o novo banco, perdoe-me a expressão, está à rasca, não é? Está pendurado. Então você diz assim, toma lá o dinheirinho. E depois esse banco vai ali e diz assim, olha, está aquilo à venda, eu vou comprar aquele. Bem, é como se nós estivéssemos à rasquinha na nossa vida coletiva, não é? E, de repente, estamos a precisar de dinheiro dos amigos, da família e por aí dentro, e no dia seguinte, nas costas da família, aliás, desculpe, nas costas, à vista de toda a gente chega ali ao pé do fulano do lado e diz assim, epá, tens a casa à venda, eu quero comprar a casa. Quer dizer, isto é de bradar aos céus, no mínimo. Aliás, o Artur Silva, que é um espectador que me escreveu sobre isto, não tem alertar para o assunto, que eu ainda não tinha visto, tem toda a razão. Isto é de bradar aos céus. Então, nós estamos a ajudar o novo banco, nós contribuintes e os outros bancos. Então, e o novo, porque o banco perde dinheiro, tem ativos desgraçados lá no meio, não sei quantos. Estamos a ajudar a melhorar o balanço do novo banco, as contas do novo banco. E, de repente, o novo banco aparece a mostrar que tem arcabouço para comprar outro banco? Eu já sei. Se a coisa ficar torta, feia, protestos, críticas, depois aparece um desmentido. Não, nós só levantámos o caderno de encargos por mera coincidência. É isso? Não, não pode ser. Bom, mais. Quem era para ter levantado o caderno de encargos inicialmente era a Lone Star, que é o fundo que é dono do novo banco. E a ideia seria a Lone Star tentar comprar o Eurobic e depois faz a fusão entre o novo banco e o Eurobic. Bem, afinal, parece que é mesmo o novo banco que tem interesse. Bom, isto eu espero que as autoridades e o bom senso prevaleça. E já agora um recadinho para a malta do novo banco, para os acionistas. É à conta de coisas como destas que vocês perdem o respeito. Eu tenho apoiado aqui algumas coisas que têm passado com o novo banco, inclusive a impossibilidade de vender alguns dos ativos por melhor preço. Mas repare uma coisa, isto é um abuso, não é? É coisas como estas que depois deixam vocês gestores do novo banco, mais os acionistas, em maus lençóis. Porque a opinião pública olha para isto e diz assim, vocês, não merecem o nosso respeito, que é para não dizer uma coisa pior, porque caso dizem uma coisa pior que eu vou evitar dizer aqui. E já agora, por coisas como estas, depois aparecem os políticos, os partidos. Aliás, eu vou postar consigo, como hoje o Bloco de Esquerda e o PCP vão aparecer a dizer assim, olha, estão a ver, nós estamos lá a meter dinheiro, afinal aqueles gajos estão muito bem, estão tão bem que até vão comprar outro banco. Percebem isto ou não? Bom, convinha ter um bocadinho de bom senso, acho eu. Bom, ponto seguinte, já agora, ainda a falar no novo banco, a coisa não fica por aqui. E não fica por aqui porque, recorda-se que nós tivemos falado aqui há 2 semanas, aliás, a semana e meia, que o novo banco tinha pedido 592 milhões de euros ao Fundo de Resolução. O Fundo de Resolução diz que não vai dar os 98 milhões de euros, vai dar apenas 432. Os outros ficam para ser discutido, que eu acho que não vão chegar a conclusão nenhuma até a final de maio, até por outra razão. O Fundo de Resolução está a ser fortemente pressionado pelo Governo
para não dar aqueles 166 milhões de euros. E porquê? Porque o Governo quer ter um argumento, que é para depois vir cá dizer cá para fora. Está a ver? Nós estamos a defender o interesse do contribuinte. Porque até batemos o pé ao novo banco em 166 milhões de euros. Como se 166 milhões de euros valessem alguma coisa no meio de quase 8 mil milhões, 9 mil milhões que nós já metemos no novo banco. Percebe? Pronto, mas é isto que está a passar. Eu suspeito que a coisa vai acabar em tribunal. E se não acabar em tribunal, vamos ter aqui uma batalha que vai ser, sobretudo, uma batalha política durante muito tempo. Bom, ponto seguinte. Quanto é que chamamos de tempo? Deixa-me lá olhar aqui. Meu Deus, o iPad está a ficar atascado, como se diz no Algarve. Ponto seguinte é a bazuca. Vamos para a bazuca. Já reparou que estamos todos ansiosos com a bazuca? O Primeiro-Ministro, o Governo, os partidos, está tudo, e a bazuca, já não é bazuca, é vitaminas. Então é assim, depois daquelas dúvidas todas, do processo de ratificação por todos os países, agora vem mais uma. Há um grupo de cidadãos na Alemanha, de uma coisa chamada Aliança, muito próxima da AfD. A AfD, como sabe, é a extrema-direita alemã, que resolveu pedir ao Tribunal Constitucional a avaliação do critério com que a Comissão Europeia decidiu pôr a Comissão a emitir dívida em nome de todos os Estados. E a questão vai ao Tribunal Constitucional Alemão. Primeiro ponto. Quando é que o Tribunal Constitucional Alemão se vai pronunciar? Ninguém sabe. Segundo ponto. O que é que o Tribunal Constitucional Alemão vai dizer? Ninguém sabe. Terceiro ponto. Mesmo que não diga nada já, isto para o processo? Para. O que é que isto quer dizer? Que é mais um pedacinho de areia, ou de pedrinha, enfiada numa engrenagem que devia ser um relógio suíço para apoiar a economia europeia. Está a ver as diferenças da União Europeia e dos Estados Unidos? Esta é uma delas. E é grave. Bom, mas a questão é muito importante. Porquê? Porque nós não podemos obrigar os alemães a não cumprirem a lei. Se alguém acha que uma determinada disposição deve ser analisada por um Tribunal Constitucional alemão, nós não podemos fazer nada. Certo? Bom, mas é natural que os alemães queiram que o seu Tribunal Constitucional avalie se alguma coisa é conforme à Constituição alemã ou não. Imagine só isto, que um Tribunal Constitucional português decidia analisar uma decisão da Comissão Europeia, que nós acharíamos, ou nós achávamos, que nos penalizava. Não tem esse direito? Tem. E nessa altura, se alguém nos viesse criticar, a gente atirava-se ao ar. O que é isto? É uma vergonha. Porque isto é o Tribunal Constitucional Português que tem que decidir. Aliás, já houve várias decisões dessas, remember, durante a Troika. Portanto, nós não podemos condenar os alemães. Agora vamos ao raciocínio financeiro, que é este. Imagina o que se passa agora, a partir de agora. Nós temos um atraso na bazuca, certo? O Governo não gostou. Mas lá dentro do Governo, embora cá para fora ninguém diga nada, o Governo está lixado. Desculpa, mas chateadíssimo. Há um grande ranger de dentes. Porquê? Porque isto é mais um prego naquilo que é os fundos que nós precisamos para a recuperação. E agora vem o raciocínio. Porquê é que nós estamos tão precisados destes fundos? É muito fácil. Portugal é dos países da União Europeia que menos gastou para ajudar na recuperação da crise provocada pela pandemia. E porquê é que é um dos países que menos gastou? Vá lá. Porque não tem dinheiro. Porque tem contas públicas desequilibradas. Percebe? Porque durante muito tempo devolveu aquilo que dizia que podia ser devolvido, mas para o qual não havia dinheiro. Ou seja, nós devolvemos, com a história que terminou a austeridade, dinheiro que não devíamos ter gasto nos últimos anos. E agora estamos pendurados. Primeiro, não temos reservas para gastar. Em segundo lugar, não temos capacidade para ir nos endividar. Porque os mercados já nos avisaram. Porque as agências de rating já nos avisaram. Porque o BCE já nos avisou. E porque a Comissão Europeia já nos avisou. Não é por acaso que o Ministro das Finanças não gasta. É porque não pode. Primeira pergunta. Acabou a austeridade? Você sabe que não. Segunda pergunta. Sabe qual é o problema disto? É os países pedintes, percebe? Nós somos pedintes. Isto que estamos a fazer há uma série de anos é pedinchice. Não temos mãos sobre as nossas finanças públicas e depois vamos de chapéuzinho a pedir dinheiro aos outros. É por isso que estamos pendurados por causa da bazuca. É por causa disso que o Sr. Primeiro-Ministro está preocupado e é por causa disso que o Sr. Ministro das Finanças está preocupado. Eu só tenho uma palavra a dizer. É muito bem feita. E a culpa é nossa.
Porque nós é que pomos no poder políticos que não têm vergonha na cara. Porque em vez de tratarem das finanças públicas, estão a fazer de conta que acabou a austeridade quando não acabou e depois nós temos situações dessas. Portanto, isto depende de nós e a culpa é só nossa. Aliás, como eu digo aqui a seguir, que é o ponto seguinte, Portugal não aprende. E mais, eu não sei se você já percebeu, mas nós estamos com 10 anos sobre o último pedido de ajuda. Nem mais. Esta história vai ser o tema central do Think Tank 2, às 18 horas. E já agora vou terminar com a frase da semana. Não podemos acordar todos os dias com um orçamento diferente. Sabe quem é que disse isto? Tiago Antunes, secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro. O doutor Tiago Antunes, que é constitucionalista, deve estar com uma grande desmemória. Desculpe uma expressão, desmemória. Sabe porquê? Porque este senhor que é constitucionalista, que está tão preocupado com o cumprimento da lei travão, isto tem a ver com o pedido de fiscalização ao Tribunal Constitucional, devia lembrar-se de uma coisa. O governo de que ele faz parte é o principal violador da Constituição, nomeadamente na parte orçamental. Porque é o governo que até agora mais fez subtrair fiscalização de despesa pública ao Parlamento. O Parlamento tem que fiscalizar a execução do Orçamento de Estado. O Parlamento o que está a fazer é deixar passar ao lado uma situação que se chama cativações, que é uso e abuso de cativações. Alguém devia esfregar isto na cara do Sr. Dr. Tiago Antunes para ele não vir dizer disparates. E com esta me fico. Até às 18 horas, para as 7.500 pessoas que estão em direto, eu gostava de agradecer a sua paciência, gostava de pedir a estas pessoas e às outras que vão ver o vídeo, aquilo que peço sempre, colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais, porque aquilo que eu ouvi aqui não ouvi mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até logo às 18 horas.